Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Que a graça de Jesus possa reinar todos os dias em seu coração. E mais uma semana se passou e estamos aqui para agradecer a Jesus por mais um dia de descanso que Ele nos concedeu. Continuamos então com a nossa corrente de oração pelos nossos irmãos e venho trazer outros nomes aqui para vocês. Pelo nosso irmão Inácio, pelo nosso irmão José e pela nossa irmã Maria e pela nossa irmã Vera. Que nós possamos estar em oração por cada um deles, por suas famílias e cada necessidade deles possam ser supridas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. E a nossa leitura dessa noite se encontra em Lucas, no capítulo 6, versículo 37 e 38. Então abra aí a sua Bíblia comigo para que nós possamos ler juntos e entender o que Jesus está querendo nos mostrar aqui nesta noite. E o texto vem dizendo assim: Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E neste momento eu venho trazer a meditação com relação a não julgar nossos irmãos pelos seus pecados. Eu não estou falando no sentido de julgar os nossos irmãos no sentido de achismo. Eu acho isso ou acho aquilo. Não estou falando nesse sentido. Estou falando julgar pelo pecado momentâneo do nosso irmão. Estou falando julgar por conta daquele irmão que ele cometeu aquele pecado. E nós olhamos e pensamos assim: Cristo não vive nele, esse é o verdadeiro caráter dele. Ele não vai ser salvo. Eu estou falando neste sentido. Meus irmãos, os pecados momentâneos dos nossos irmãos não definem o verdadeiro caráter dele. Nós podemos ver pela história de Davi. Ele cometeu muitos pecados, mas ainda assim, por conta do seu caráter, por conta do seu coração humilde, ele ainda era o escolhido e servo do Senhor. Ainda assim, ele era ungido de Deus. O verdadeiro caráter dele estava escondido em Cristo Jesus, estava com Cristo Jesus ao lado dele e não por uma outra atitude, por um ou outro pecado que ele teve. Nós não devemos julgar os nossos irmãos pelos pecados que ele cometeu naquele ponto, pois é uma fraqueza dele. Nós devemos ter a mesma conduta que Jesus sempre teve com os pecados dos irmãos. Nós devemos ir lá orar, pedir que Jesus fortaleça, ajudar o nosso irmão, ao invés de julgar ele, de apedrejá-lo, ou de dizer que ele não tem mais salvação por conta de ter cometido apenas aquele pecado. E neste momento eu quero trazer a visão de vocês de que se nós julgamos o nosso irmão por aquele pecado, achando que aquele é o verdadeiro caráter dele, ou achamos que ele não tem mais salvação, que Cristo não se compadece mais dele, infelizmente nós estamos nos colocando no mesmo patamar de Satanás. Nós estamos atendendo diretamente ao que Satanás quer que nós tenhamos na nossa mente, que nós somos melhores e que assim aquele irmão que cometeu aquele pecado é pior do que eu. E como o texto vem dizendo, se nós julgarmos o nosso irmão, se nós medirmos ele da mesma maneira, Deus vai julgar a mim e a você pela nossa conduta contra o nosso próximo. Cristo em nenhum momento falou para nós termos essa posição. Ele sempre pediu para que nós tomássemos cuidado para nós não cairmos e aquele que caiu nós orássemos por ele e dessemos a mão para que ele se levante. Nós precisamos de ajudar os nossos irmãos e orar para que eles sejam fortalecidos e que eles tenham a determinação de obedecer ao que Jesus pede e que nós possamos olhar para nós e vermos se nós não estamos nesse local de julgamento,
para que nós possamos mudar a nossa conduta, ser mais parecido com o de Jesus e dar forças a esses irmãos que, infelizmente, Satanás ainda tem tapado seus olhos e não ter deixado enxergar que o caráter dele precisa de ser parecido com o de Jesus, ser manso e humilde de coração, igual Jesus foi. Que nós possamos observar qual é a nossa conduta, para que nós não possamos ser medido da mesma forma que nós medimos os nossos irmãos. Se você deseja ter o seu caráter mais parecido com o de Jesus e que não quer estar mais na posição de julgador, daquele que fica condenando, ou até mesmo de pecador, coloque seu nome aqui embaixo. Nós estaremos orando por você, pela sua família, para vocês receberem forças de Jesus para vencer todo o mal que há em seu coração. E se você vê que um irmão, um vizinho, um parente, um primo, seus filhos, seu marido, sua esposa precisam de oração também, coloquem o nome deles aqui embaixo. Nós estaremos colocando em nosso livro de oração. Estaremos orando de 3 em 3 horas para que eles recebam forças de Jesus para vencer todo esse mal, para que eles possam entender que Jesus esteve aqui, morreu numa cruz para que eles também fossem salvos e que ainda há esperança. E não se esqueçam que temos um encontro marcado às 11 da manhã. O mensageiro do Senhor estará trazendo uma linda mensagem sobre o verdadeiro caráter de Jesus e como deve ser a nossa conduta como cristão. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam entender também e ser mais parecido com Jesus. Um grande abraço, meus irmãos. Um feliz sábado e fiquem com Deus. IAG, juntos avançaremos.